meu nome é Paulo Thiago, sou professor de administração aqui na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vou apresentar para vocês o artigo intitulado Pilares do Consumo Sustentável nos Pronunciamentos das Empresas do Agronegócio sobre a Degradação Florestal. Esse trabalho ele vem explorar um ponto no tempo específico, que foi o agravamento do desmatamento e dos incêndios florestais na Amazônia no ano de 2019, né? Depois de mais ou menos uma década de uma desaceleração do ritmo do desmatamento na floresta amazônica, no ano de 2019 esse desmatamento se acelerou intensamente e vem até atualmente nesse ritmo mais acelerado, né? E nesse estudo eu faço uma análise com relação à dinâmica de consumo, na forma como ela é promovida em três pilares, né? No pilar da visão, no pilar da ação e no pilar da postura, sendo analisadas a partir da dimensão institucional, e tem como objetivo analisar os pilares do consumo sustentável nos pronunciamentos das empresas do agronegócio sobre a degradação florestal em 2019. E, inicialmente, é importante fazer uma distinção, né, de conceito, né, entre o conceito do consumo sustentável forte e o consumo sustentável fraco, né? O consumo sustentável forte ele pode revelar uma avaliação das necessidades e estratégias para mudanças radicais orientadas a um decrescimento, enquanto que o consumo sustentável fraco ele foca na melhoria da eficiência derivada de avanços tecnológicos. Além disso, é importante destacar também que os sistemas de agronegócio eles possuem seus elos, e cada um dos elos dentro dos sistemas de agronegócio tem atribuições com relação ao cumprimento de normas em relação ao meio ambiente, né? E no caso brasileiro inclui as previsões do Código Florestal, né? E também as dinâmicas de modernização na região amazônica mostram diferentes formas de apropriação local do meio ambiente. Então é um ambiente de conflito socioambiental. O estudo ele se desenvolve adotando três pilares relacionados ao consumo sustentável, né? O pilar da visão, que envolve o consumo individualista como uma causa de problemas sociais, o consumo que deriva de um fenômeno alienador, individualista e remetido a banalidades, e também o consumismo, a ideia de que o consumismo precisa ser combatido com uma reorientação, como uma orientação para a sustentabilidade, né? Já no pilar da ação, envolve que é o uso de práticas do consumo como ferramenta de mudança social, ou seja, uma intenção de provocar mudanças sociais a partir do consumo, né? A escolha de alterações práticas institucionais no mercado, né? Fazer mudanças institucionais no mercado, e também a importância de escolhas refletidas na complexidade da sociedade no contexto normativo, né? Ou seja, entender que a sociedade ela é complexa, é formada por um conjunto de diferentes atores, e como que essas diferenças são levadas em considerações nas decisões. Já o pilar da postura ele envolve o reconhecimento de restrições históricas que geram vulnerabilidades nas comunidades, compartilhamento de poder entre diferentes grupos, com a obtenção de respeito dos atores dominantes e disputas de interesses financeiros em desenvolvimento político e econômico. O estudo ele lança uma proposição, né, de que o pilar da ação, esse segundo pilar, é justamente o pilar que é promovido com mais consistência pelas empresas do agronegócio, nas operações das empresas do agronegócio. Como percurso metodológico, né, esse é um estudo documental, uma pesquisa documental, então ele se limita à compreensão da realidade a partir do que é documento, do que está contido nos documentos, né? Foram levantados documentos de 12 organizações empresariais, né? E também foram coletados séries de dados completos e valores originais. E a análise foi uma análise de conteúdo, né? Utilizando o quadro de registros com codificações, né? E evidências de cada elemento dos pilares, né? A visão, ação e postura, né? Foram demarcadas, né? No conteúdo dos documentos que foram coletados. E também foram feitas análises descritivas por meio de gráficos e possíveis relações e evoluções de mudanças, né? Com os dados que foram complementares à análise de conteúdo. Como resultado, né? O pilar da visão para o consumo sustentável é o que tem a constituição mais frágil nos pronunciamentos analisados, tá? Como exemplo, trago aqui uma afirmação do documento da Cargill,
né, do relatório da Cargill, e ele diz lá que incentivar os agricultores a conservar florestas mesmo quando eles tiverem o direito legal de removê-las, né? Então, é uma forma de reconhecer que o desmatamento ele precisa ser combatido, mesmo quando há instrumentos legais que permitem esse desmatamento, né? Aqui do lado tem um gráfico que mostra a evolução das áreas de cultivo no Brasil, né? Desde 88 até atualmente, né? E a gente percebe que tem um aumento, né, dessas áreas ao longo das décadas, tanto para o Brasil como um todo, que é a linha azul, quanto para o território da Amazônia Legal, que é essa linha laranja, né? Ambos vêm em uma tendência de crescimento. Com relação ao pilar da ação, é construído com mais consistência no setor empresarial. Então, corrobora a proposição que a gente havia lançado no início, né? Um exemplo do que foi coletado nos documentos é o documento da IARA, né? O relatório da IARA, que é uma indústria de insumos agrícolas, e lá eles afirmam que, mudando para abordagens agrícolas regenerativas, os sistemas alimentares podem suportar a demanda por alimentos sem impulsionar a expansão da terra. E aí mencionam a importância da redução de emissões de gases do efeito estufa, alguns mecanismos de implementação prática, né, que são realizados pela empresa, né? E aqui do lado a gente vê um gráfico do valor de exportações do agronegócio brasileiro com destino para a China, né? E a gente percebe também que há um volume de comércio com a China que exerce pressão para avanços nas áreas de lavoura nos territórios da Amazônia e do país como um todo. Com relação ao pilar da postura, né, a gente observa também que o protagonismo do pilar das ações ele não é traduzido amplamente como uma postura suficiente para consumo sustentável. A gente não percebe um reconhecimento das empresas em afirmar uma postura que promova modificações institucionais, né, no funcionamento do sistema político-econômico, né? Aqui do lado tem o gráfico da taxa de câmbio, né? A gente percebe uma influência apenas moderada da taxa de câmbio com os avanços das áreas de cultivo na Amazônia e com o comércio com a China, né? Como conclusão, de maneira geral, o entendimento que o consumismo deriva de um fenômeno alienador é o elemento da visão mais ausente nos pronunciamentos, né? Além disso, quando se refere ao pilar das ações, existe um elemento ausente que é a orientação para a mudança social, né? Com relação à postura, cabe destacar a ausência do reconhecimento das restrições históricas. Cabe uma reflexão sobre a trajetória comercial com a China, né, que demanda padrões de produção que comprometem o meio ambiente e é necessário fazer uma reorientação. Aqui, por fim, deixo algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Obrigado pela atenção. Até mais.